Armando, o senhor já quer começar? Quer esperar mais um pouquinho de tempo, gente? O senhor manda. Não, só tem esse negócio do gravar, como é que vai ser gravado? Não, tá ali já, né? Já tá ali, tá tudo certinho. Já tá gravando, depois eu corto a hora que vai ser edição. Então, pessoal, boa tarde a todos e todas que estão aqui reunidos. Vocês sabem, meu nome é o professor Nestor, acabou de chegar a professora Priscila aí também. Tá? Só para contextualizar, o mini curso que está sendo dado, né, dentro de um projeto da professora Elisângela. Ontem vocês assistiram também a uma palestra antes do segundo encontro do mini curso, que foi pelo seminário de matemática, né? Já informei que quem precisar da certificação é só enviar e-mail. E hoje, antes do terceiro encontro do mini curso, vamos ter um seminário de coisas legais. O coordenador é o professor Renan, que fará a apresentação devida. Tá bom? Então, professor Renan. Valeu, obrigado, Nestor. Bom, boa tarde, pessoal. Hoje esse é o segundo seminário de coisas legais do ano. Eu não achei que ia ser tão rápido assim, estou muito feliz que estão comprando a ideia muito rápido. E hoje tenho a honra de apresentar o professor Dr. Augusto Armando de Castro Júnior, que é professor da UFBA. Ele se graduou em bacharelado em computação pela Universidade Federal do Ceará, no ano em que eu nasci. Aí fica aí a incógnita de que ano foi esse. Você joga aí no Lattes depois. Ele concluiu o mestrado em matemática pelo IMPA em 93, também pelo IMPA em 98. Fez pós-doutorado pela Universidade de Roma, sob supervisão de Carlangelo Liverani, em 2014 a 2015. Atualmente ele é professor titular da Universidade Federal da Bahia, onde ajudou a consolidar o grupo de pesquisa em sistemas dinâmicos. Tá? Então, hoje ele vai falar umas histórias um pouco legais para a gente da infância. Muito obrigado, professor. Se eu puder prender na camisa. Sim, pode ser assim. Tá ótimo. Obrigado, Renan. Obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Nestor. Realmente esse tema ele é um tema meio simples, mas também assim, quase que meio autobiográfico, porque ele surgiu de uma pergunta que eu fiz ao meu pai quando era adolescente, né? Eu perguntei uma vez ao meu pai por que várias forças que existem na natureza caem com o inverso do quadrado da distância, né? E aí eu não fiquei satisfeito com a resposta que ele me deu na época. Meu pai era engenheiro. Aí ele disse assim, não, porque fizeram as experiências físicas e deu isso. Assim como se as experiências físicas fossem inteiramente aleatórias, né? Geralmente os físicos, quando trabalham, eles tentam organizar suas experiências dentro de um modelo matemático, né? Isso, de fato, foi a grande revolução da ciência moderna, a partir de Galileu, é exatamente isso, né? Não é só o empirismo, não é só uma ciência qualitativa, como era antes, como era no tempo de Aristóteles, que aliás errava todas, infelizmente, né? Era um cara muito genial, mas só dava bola fora em matéria de ciência, e nas ciências duras, pelo menos, né? Ciências exatas. De fato, você tem um tipo de organização, existem razões, digamos assim, existe um modelo matemático quando se estuda a natureza, né? E aí depois eu entendi por quê, né? Não é difícil de entender por quê, né? A razão pela qual a maior parte das forças, por exemplo, a força eletromagnética, a força gravitacional, né? Pelo menos a um nível de aproximação da realidade, elas decaem com o inverso do quadrado da distância, né? Elas variam com o inverso do quadrado da distância, né? Força de atração. Isso decorre do fato de a gente viver, em princípio, no modelo de espaço tridimensional, né? Então, num modelo de espaço tridimensional, imagine que eu tenha, por exemplo, uma fonte de luz, ou qualquer coisa que lance ondas, né? Ondas gravitacionais, por exemplo, pode ser qualquer onda, certo? Quando essa energia, vamos dizer assim, ela se propaga, né? Ela se propaga, o espaço é tridimensional, mas as esferas onde ela vai interagindo são esferas, são elementos bidimensionais, certo? Então, digamos, se uma força de atração foi uma luz, para ficar mais claro, né?
energia luminosa, por exemplo, foi emitida aqui, né, que não deixa de ser uma energia eletromagnética, quando você vai em uma determinada esfera, ela vai se espalhar aquela energia, vai se distribuir, certo? Se você, por exemplo, duplicar o diâmetro da esfera, aquela mesma energia que passou por aqui vai passar agora por uma esfera de raio que é o dobro. Mas se o raio é dobro no espaço tridimensional, melhor dizendo, a esfera vai ser bidimensional, no espaço tridimensional, né? E, portanto, a energia vai ter que se espalhar pelo quadrado da área que você tinha antes. Né? Se você tinha antes uma área que era 4πr2, né? Se a nova esfera tem um diâmetro que é c vezes r, né? Você descobre que a área da nova esfera é c ao quadrado, não é c vezes a área anterior, é c ao quadrado, porque o espaço é tridimensional. Um espaço tridimensional tem esferas bidimensionais, certo? Então, essa é a razão pela qual, de uma maneira, lógico, um pouco grosseira, né, a tendência digamos assim, de gravitação, forças eletromagnéticas, todas essas interações, elas tendem a decair com o inverso do quadrado da distância. Aí, mais tarde, eu gostava muito de ler livro de astronomia, de divulgação, aí encontrei um negócio que falava sobre as forças da maré, de maré, né? Quando eu vi esse texto, né, das forças de maré, dizia assim, olha, as forças de maré, elas variam com o inverso do cubo da distância. Eu digo, cubo da distância? Mas não é causado pela gravidade? Como é que um negócio causado pela gravidade vai variar com o inverso do cubo? Não é inverso ao quadrado, quase que eu corrijo o livro, né? Quase que eu risco. Ainda bem que eu esperei um tempo. Aí, um ano depois, eu fiquei pensando e disse, deve ser porque aqui deve ter um cabo de força, né? As forças de maré têm um cabo de força. Então, de fato, não são as forças gravitacionais, mas são forças gravitacionais diferenciais, ou seja, você tem força gravitacional num pedaço da Lua e no outro pedaço da Lua, e elas são diferentes de um lado do outro, e elas ficam uma lutando contra a outra, né? Uma situação, eu apaguei talvez um pouco cedo, mas é uma situação como se fosse a seguinte, né? Acho que vou ter que acender a luz de novo. Então, para fazer uma figura esquemática, imagine que você tenha a Lua, ou a Terra, ou qualquer coisa, a Terra aqui, e você tem aqui a Lua. Mas não vamos pensar só na parte mais próxima e a parte mais distante. Eu vou pensar não das marés da Terra na Lua, mas da Lua na Terra. Bem, aqui tem a Lua, mas eu vou pensar só essa parte de cá contra essa outra parte de cá, certo? Então, você tem uma diferença de atração gravitacional, aqui para o centro, aqui é o centro, por que pareça, entre a parte mais próxima e a parte mais distante, certo? Essa diferença, pelo fato de que esses corpos, eles são extensos, né? A Lua é um corpo extenso, é que gera a força das marés. É a mesma coisa com a Terra, a Lua também atrai a Terra, né? E você tem uma diferença entre a parte que está mais próxima da Lua e a parte que está mais distante. Essa diferença é que vai fazer a força das marés, diferença de atração gravitacional entre a parte mais próxima e a parte mais distante, certo? Então, então, basicamente, não é exatamente inversamente proporcional ao cubo da distância, mas é acotado, ou seja, é da ordem de, a gente diz em física, né? É da ordem do inverso do cubo da distância. E a gente vai mostrar isso agora. Esse é o ponto desse seminário de coisas legais, né? Então, a gente, como eu estava dizendo, né? As forças de marés, elas são muito importantes do ponto de vista físico, tanto no caso da natureza, né? Aqui na Terra, tanto do ponto de vista biológico, né? Muitos seres se pautam pelas marés, né? Para seus ciclos. E não só isso, também é outra coisa que acontece, é que as forças de maré fazem com que haja transmissão de momento de rotação da Terra para o momento orbital da Lua, né, momento de translação da Lua, né? Então a Lua, ou seja, as forças de maré também têm uma importância em termos de dinâmica, até de satélites e da própria Lua, que é bastante grande. A Lua se afasta 3,8 centímetros
por ano, exatamente porque, através das forças de marés, uma parte do momento de rotação da Terra, a Terra vai tendo uma rotação mais lenta a cada dia, vamos dizer assim, por causa da Lua, mas bem pouquinho, e a Lua, a cada ano, ela se afasta um pouquinho também da Terra, porque ela aumenta o seu momento de translação, sabe? Ela absorve energia da rota. E isso não acontece só entre a Lua e a Terra, isso acontece também com satélites, né? Satélites que giram mais rápido que a rotação terrestre, eles têm roubado uma parte da sua força de translação. Por exemplo, por que a estação orbital espacial internacional, ela precisa toda hora ser corrigida? Tem a razão principal, o arrasto da atmosfera. Essa é a razão principal. Mas se não tivesse atmosfera, ainda assim, algum dia ela iria cair sobre a Terra. Porque, como ela gira muito perto da Terra, ela gira mais rápido do que a rotação terrestre. Então, existe uma força de maré também ali, atuando, que vai diminuindo gradualmente a velocidade do satélite, né? Quando no satélite geoestacionário isso já não acontece. E para depois da órbita geoestacionária, a rotação terrestre é mais rápida do que a velocidade com que o satélite orbita. Esses satélites eles tendem a ganhar velocidade da rotação terrestre. Isso tudo são efeitos das forças de maré, certo? Então essas forças realmente são importantes, né? Na dinâmica celeste, elas são, no primeiro momento, geralmente, nos modelos são meio ignoradas, mas são extremamente importantes. Aqui no sistema solar, né, as marés de Júpiter, elas são responsáveis, elas geram um atrito tão grande, um estresse tão grande nas crostas dos satélites galileanos, né, principalmente dos 3 primeiros, né, que são Io, Europa e Ganímedes, né, que chegam a gerar, no caso de uma atividade vulcânica fortíssima, né, que é o satélite mais próximo de Júpiter, e no caso de Europa e Ganímedes, ela gera um oceano de água líquida subterrâneo, né, porque a gente imagina que possa até ter vida, né, talvez tenha surgido vida ali, né. Os anéis de Saturno, né, também em Saturno as marés geram num dos satélites pequenos dele, que é Encelados, né, Encélados, também tem essa situação de oceano interno, né, e as joias dos anéis de Saturno, que se acredita que foi causada por algum satélite que chegou muito perto de Saturno, atravessou o chamado limite de Roche, em que quando as forças de maré ficam tão fortes que destroem o corpo, né? Então esse satélite provavelmente foi destruído. Esses satélites, esses anéis talvez tenham alguns milhões de anos, talvez durem mais alguns milhões de anos, e um dia vão cair, pela mesma razão das forças de maré, né? Vão cair todos em Saturno, né? Se outro satélite não for destruído, aí vão alimentando, né? Aí você tem o que eu falei, o limite de Roche, né? O limite de Roche é um limite que depende da densidade do corpo que está orbitando, né? E que é o limite a partir do qual, de distância a um corpo mãe, vamos dizer assim, né? E em que um satélite é destruído, é desmembrado ao chegar nessa proximidade. Por exemplo, o satélite Phobos de Marte, a gente acredita que daqui a alguns anos ele vai chegar, alguns milhões de anos apenas, mas só milhões de anos, ele vai chegar nesse limite de Roche e vai ser destruído por Marte. Ele já tem alguns efeitos de desmembramento. Aqui é o ARP 273, né, são galáxias que estão em colisão, né, e as forças de maré modificam essas galáxias, né, formam essa rosa bonita, né, são exemplos de forças de maré atuando no universo, né. Então eu chamo a atenção daquilo que eu estava dizendo no início, né, que boa parte, como eu disse, por a gente viver num mundo tridimensional, né, no modelo básico, boa parte das interações à distância, de forças à distância que a gente tem, elas caem com o inverso quadrado de distância. Veja, K, Q1, etc., as cargas, etc., tudo isso é constante, né? Então, o que varia aqui é a distância, né? Então, a força, o módulo da força elétrica entre duas partículas, cargas elétricas, é dada por umas constantes que para nós matemáticos pouco interessam, dividido por d ao quadrado. A mesma coisa a força gravitacional, né? Dois corpos. Então, vamos mostrar que de fato as forças de maré, como eu estava dizendo, que basicamente a diferença entre as forças gravitacionais de um lado mais próximo e um lado mais distante de um corpo extenso, né,
elas realmente variam com o inverso do cubo da distância, né? Então, vamos fazer o seguinte, veja. A gente pode supor, a gente vai fazer algumas suposições, né? A gente tem aqui a distância D, que é a que interessa entre os dois corpos, tipo Terra e Lua, e tem, digamos, o diâmetro Dzão, né? Que vai ser tipo uma constante, que é o diâmetro da Lua, certo? Então, a distância D seria tipo a distância entre o centro da Terra e a parte mais próxima, né? Da Lua, né? E o Dzão seria o diâmetro da Lua, né? E vamos esquecer um pouco as outras constantes que não interessam nada para o matemático. K, M, isso não interessa. O que interessa é ver como as coisas se comportam. E vamos fazer só uma suposição, que a distância menor, né? O Dzinho é maior do que o Dzão, ou seja, a distância entre a Terra e a Lua, ou o satélite, né? É maior do que o diâmetro do satélite. É uma hipótese bem razoável, né? E aí a gente pode ver o que acontece com o que seria a força, né, na parte mais próxima do satélite em relação à força na parte mais distante. Se a gente fizer essa conta, a gente vai observar exatamente essa igualdade, né? Ou seja, aí é uma conta elementar, né? Absolutamente elementar. E a gente vai observar exatamente essa igualdade, que a gente vai ver que, basicamente, isso aqui vai ser dominado, vamos pensar como se fosse o físico. Isso aqui é da ordem de dA², 1 sobre dA². dA² é muito menor do que dA3, 1 sobre dA3, certo? Porque se a distância é grande, né, o físico pensaria assim, né? Olharia assim, joga fora isso, então isso aqui não sei o que, quem domina aqui é o D3, pronto. Isso é da ordem de 1 sobre D3. Mas vamos fazer as contas com o cuidado que os matemáticos fazem, certo? Vamos assumir que o D seja maior ou igual a D e vamos acotar por frações que tem uma constante em cima dividido por D ao cubo, certo? Então, por um lado, essa diferença, realmente, 1 sobre D ao quadrado, né, sim, sobre essa diferença, ou seja, melhor dizendo, isso aqui, né, se você olha essas duas fulanas, a primeira coisa é que se Dzinho é maior ou igual a D, né, o que acontece? Deixa eu ver quem é quem aqui. Você aqui tem o 2D, ok. Aqui eu botei o D, deixa eu ver aqui. Porque eu já cancelei o D, né? Aí fica, você olha para o D ao cubo mais 2D ao quadrado D mais D2, olha, isso aqui é tudo positivo, certo? Então, isso de fato, essa primeira parte é menor ou igual a 2 sobre D3. É que eu botei D sobre D, não sei porque eu botei esse outro D. Corta D com D, é 2 sobre D3. 2D sobre D3, certo? Tem um 2D, né? Se eu estava dividindo por um bocado de coisa, né? Essa parcela aqui, se eu divido só por D3, eu fico com uma coisa que é ainda maior, que é maior, né? Eu estou dividindo por menos coisas, então, dividindo por menos, eu obtenho um número que é maior. Então, essa parcela é menor ou igual a essa. Não precisava desse D4, né? D3 aqui. Essa segunda parcela, o que acontece? Eu uso novamente, tem um D2, né? Mas aí eu uso novamente que D é maior ou igual o Dzão é maior ou igual a D, né? Então, o que acontece? Essa segunda parcela, eu posso olhar isso como, que tem novamente, é D2 dividido por D ao quadrado, não sei o que, eu posso esquecer todas as outras, né? Porque aqui só acrescenta, né? Eu estou com a desigualdade por esse lado, né? Então, fica D2 dividido por D4, né? Simplifico, eu esqueço essa parte de cá. Mas eu posso pensar isso como D2 sobre D, essas duas coisas agora, né? Como D2 sobre D dividido por D3, né? Ora, D2 sobre 3 é D vezes Dzão sobre D, que é um número menor ou igual a 1, né? Porque Dzinho é maior do que Dzão. Né? Então, o que está aqui é menor ou igual a D, então 2D mais Dzão, né? Quer dizer, menor ou igual a 3D sobre D3. Então, você já percebe que, em primeiro lugar, essa força de marés ela é menor ou igual a alguma coisa que varia inversamente proporcional ao cubo da distância,
certo? Por um lado é desigualdade. Você consegue também o outro lado, né? Para ficar uma coisa, quer dizer, é meio que exatamente, é quase exatamente isso. Não é uma igualdade, né? Não é tipo uma constante dividida por D3, mas fica entre duas constantes divididas por D ao cubo, né? Então a gente vai olhar o outro lado para obter a outra desigualdade, né? A gente já tem uma desigualdade por esse lado, né? E a gente consegue também uma outra desigualdade por outro lado, né? Também na hipótese de Dzinho ser maior ou igual a D, né? A gente obtém que a segunda parcela, que era uma parcela gigantesca, voltando aqui, né? Que aqui você tem duas somas, né? Tem essa e essa. Essa outra do D4 é a mais polêmica, né? Porque essa aqui já está da ordem de D3, é bem fácil de majorar. Essa do D4 aqui que a gente tem que ver como é que a gente lida, né? Veja que a gente sempre está nesse poste de D maior ou igual a Dzão, né? Significa que se quando o corpo vai ficando muito, muito, muito perto do outro, se a Lua estivesse quase em cima da Terra, né? Aí as forças de maré agem um pouquinho diferente, né? A gente está supondo que o corpo, né, a Lua, está a uma distância razoável, né? Ou pelo menos maior do que o diâmetro dela da Terra, certo? Né? Isso é bastante razoável, inclusive porque se chegar muito perto, a Lua já seria totalmente destruída muito antes disso, entende? Então, no caso aqui, novamente a gente faz uma pequena análise elementar, né, dessa parcela, e uma análise elementar dessa parcela nos dá que essa segunda parcela é maior ou igual a D2 sobre 4D2, né? Maior ou igual a isso. Você simplesmente observa que se D é maior do que o Dzinho maior do que Dzão, e isso ocorre, se você inverte, né, vai acontecer a desigualdade oposta, né? E você faz uma coisa similar para parcela de K, 2D, etc, etc. Então o que você obtém é que também nesse caso a diferença, que é exatamente a força de maré, é maior ou igual a D sobre 2D ao cubo, né? Então você, no final das contas, você descobre que as forças de maré ficam entre 3Dzão dividido por D ao cubo e Dzão, que é o diâmetro, sobre 2D ao cubo. Ou seja, é da ordem, isso é o que quer dizer, né? Que nesse caso as forças de maré são da ordem da distância ao cubo, e isso de maneira mais precisa, né? Para não ficar uma coisa solta, né? E era isso que eu queria falar aí para vocês hoje, né? E nosso seminário de coisas legais aqui. Perguntas? Ondas ou eu ia pedir só para contar uma referência, qualquer das vezes. Não, são textos que eu tenho escrito aí, tanto o seminário de ontem como o de hoje, né? Eu tenho escrito um texto aí de análise, e isso, se vocês quem assistiu o seminário de ontem, eu falei da derivada discreta, né? E aí a gente usou a derivada discreta da sequência 1 sobre n, dá uma coisa de ordem quadrática. Aqui é um pouco como se fosse a derivada discreta também, mas é de 1 sobre d ao quadrado, aí dá uma coisa de ordem cúbica, né? Então ela tem uma certa relação com o que eu falei ontem, sabe? Então isso é como se fosse uma derivada discreta, né? Quando a conta é muito parecida, né? Se você fosse olhar com a derivada discreta de 1 sobre n ao quadrado, dá alguma coisa da ordem de 1 sobre n ao cubo, né? E aparecer também coisas da ordem da quarta ordem, mas aí esse tipo de majoração você descobre que fica entre uma coisa da ordem de 1 sobre d ao cubo e outra de 1 sobre d ao cubo, né? Então, de fato, essas contas são um pouco parecidas, né? Quando eu era aluno na graduação, eu ouvia falar dessas histórias que eles chamavam de cálculo das diferenças, uma coisa assim, né? Que não era o cálculo diferencial propriamente dito, mas é o cálculo de diferenças discretas, né? Que chamavam uma coisa, era meio antigo esse termo, acho que eu nunca mais ouvi falar com esse nome, mas deve estar por aí, o pessoal de aplicadas conhece, né? Mas
Mas basicamente é isso, né? É esse tipo de conta. E é um tipo de conta que é interessante, às vezes na graduação, às vezes a gente não presta muita atenção a isso, né? Mas são contas que são importantes na ciência, porque são contas sobre ordem de grandeza das coisas, né? Como as coisas variam, né? Como eu falei, por exemplo, você tem uma série, como eu falei na aula de ontem, né? Se você tiver uma série cuja cauda, aliás, uma série que é da forma tipo que é polinomial de um certo grau n, a cauda cai como? Aí polinomial de grau n-1, dessa ordem, certo? Essas noções de ordem de grandeza são muito fundamentais na ciência, né? Até para a pessoa ter noção do que as coisas que estão acontecendo. É a coisa que eu fico brincando, né? Que é a história. Se você tem uma noção da ordem de grandeza, quando a pessoa fizer na calculadora e der 3 trilhões, você não vai pagar 3 trilhões para a pessoa, né? Porque você sabe que não é aquilo, né? Então, a noção de ordem de grandeza é uma coisa muito importante dentro da ciência, né? De você saber como as coisas decaem, o que pode ser. Até porque muitas das contas que se faz da ciência são essas. É você ter uma briga de limites e você ver qual é o que ganha nessa história. Então você tem que ter uma noção só de olhar, quando a pessoa, à medida que vai tendo mais experiência matemática, só de olhar a pessoa já sabe, ó, isso aqui que vai ganhar. Né? Esse aqui não vai funcionar, ou isso vai funcionar porque, né? Porque nessa briga de limites, essa aqui é maior do que essa, né? Então esse tipo de cota é fundamental na ciência e na matemática também, né? E as notas de aula estão disponíveis? Quem se interessou pelo assunto consegue acessar pela internet? Eu ainda não estou disponibilizando, não. O do curso que eu estou dando de transformar de Fourier, quando eu voltar, eu pretendo disponibilizar. Mas os slides já sim, né? Agora, as notas em si, talvez alguma parte do livro eu já possa disponibilizar mais. Mas eu ainda estou escrevendo aí, né? Esse é um livro que eu ainda estou escrevendo, na verdade, né? Obrigado. Mais alguém? Alguma pergunta? Mais ou menos. Talvez não me confundo, mas logo no começo vocês tinham falado que a Lua é um pouco essa parte da Terra e um pouco também a Terra está um pouco mais devagar. Isso. Será que no caso não seria a Lua se apaixonando pela Terra girar muito devagar? Foi algo que você estava falando? A Lua está roubando, via marés, a Lua está roubando a energia de rotação da Terra. E assim ela está indo mais. Uma dúvida que surgiu na cabeça é: será que não seria meio que o contrário? O fato da Terra girar um pouco mais devagar está fazendo que a Lua se mais natureza? Não, não, porque a Terra continua girando muito mais rápido do que a Lua gira em torno. Faria sentido o seguinte: poderia acontecer um movimento contrário em algum momento, certo? Digamos que a Lua roubasse tanta energia da Terra que a Terra parasse de girar, ou ficasse girando bem rápido. A partir desse momento, seria a Lua que iria começar a rebocar a Terra para girar, certo? Mas só que a velocidade de rotação da Terra é muito grande. A Lua demora 28 dias para girar numa coisa enorme, é verdade, numa órbita enorme. Então ela gira muito mais lentamente do que a Terra, vamos dizer assim, gira, né? Então não acontece. Mas esse efeito poderia acontecer, digamos assim, se num determinado momento, né? Ou seja, a Lua afastasse, roubasse a rotação ficasse mais lenta do que a velocidade orbital da Lua. Aí isso poderia acontecer, né? Quando a velocidade orbital é muito rápida, aí a tendência é exatamente daquele corpo transferir energia para os satélites que orbitam, né? Com isso realmente acontece, né? Mas acontece mesmo no caso da Terra, está acontecendo para a Lua, né? Exatamente, a rotação da Terra é muito rápida, ela faz isso, né? O pessoal diz o seguinte, que se você tem até aqueles malucos, né, que ficam dizendo, eu vou botar minhas cinzas num satélite geoestacionário, né? Porque em princípio um satélite geoestacionário ele vai ficar ali por talvez até bilhões de anos, pelo menos muitos milhões de anos. Porque a partir do momento que você tem a órbita geoestacionária, aquela órbita já é extremamente estável, né? Porque ali não há transferência de momentos, basicamente. Quando passa daquilo ali,
da órbita geoestacionária, né, uma distância maior, aí você começa a ter transferência de momento e aí a tendência é o satélite ir se afastando com o passar do tempo. E para quem está abaixo da órbita geoestacionária, a tendência é cair, né? Então os anéis de Saturno, por exemplo, né, a tendência deles é cair com o tempo. Mesmo o Saturno girando muito rápido, mas não adianta. A tendência, eles estão muito baixos, eles vão cair. Né? Só que o que acontece é que ali toda hora um satélite entra na rodada e é recuperado, né? E existe uma coisa incrível, já se descobriu entre os exoplanetas um super Saturno, né? Que tem anéis de 100 milhões de quilômetros. É um negócio inexplicável pela ciência, porque em termos desses efeitos, né, de astrofísica básica, de mecânica celeste, é muito difícil explicar aquilo ali, porque basicamente o que a gente entende, um anel desses, chega um satélite perto, é destruído, vira um anel ali, depois o anel cai. Mas a uma distância de 100 milhões de quilômetros, não tem interação gravitacional suficiente para você ter essa destruição e esse espalhamento todo, né? Mas existe um super Saturno aí, que é um mistério, vamos dizer assim, um mistério da ciência. Como é que é? É verdade. Com certeza, uma coisa que facilita, como acontece no caso de Saturno, são as chamadas luas pastoras, né? Você tem algumas luas que mantém ainda estável o anel durante os anéis criam os buracos, mas mantém os anéis estáveis durante algum tempo, porque elas ficam segurando ali, né? Uma parte atraindo por fora e mantendo, ou até por dentro, né? E mantendo o anel vivo por mais tempo, né? Nesse caso, para elas atraírem por fora, elas tinham que girar mais rápido que os anéis. Elas sempre giram mais rápido que um pedaço, mais lento do que um outro pedaço, né? Porque alguns ficam no meio, né? E outros ficam um pouquinho mais para fora. Então, então de fato elas ficam fazendo esse tipo, elas interagem entre si, interagem com os anéis, né? E elas ajudam a manter os anéis por mais tempo. Isso por mais tempo por conta disso, né? Acelerando algumas partículas e fazendo essa confusão, né? Basicamente. Né? É engraçado, mudando até um pouco a forma dos anéis, onde elas passam, né? Mas é algo que ajuda a manter, né? Manter um espalhamento dos anéis, né? E que eles durem mais tempo. É o que acontece ainda. Ainda mais porque às vezes elas podem ter uma certa excentricidade, né? Então essa excentricidade faz com que uma matéria seja jogada e não sei o quê. Então é uma dinâmica bastante complicada, de fato. Essa parte de mecânica celeste é sempre um problema, um problema muito difícil de solucionar dentro da física. E olha que é só mecânica clássica, é só equação de Newton, equação bem conhecida, e essas coisas até têm solução em termos de série, só que é uma série que converge muito ruim, muito mal, que do ponto de vista prático não serve nem para teoria. É desse jeito, Não? Bom, Então é isso. na hora, vamos agradecer novamente a sua mão, Mais tempo que eu esperava aí. Ok. Em junho, no começo de junho, talvez tenha mais um seminário. Ótimo. Pi, olha só. Ah, Pi é massa. Pi é massa.